Bom, então, boa noite, pessoal. Estamos iniciando hoje mais uma sessão de trabalho dessa nossa atividade, que é a atividade da linha 3 de currículo, profissionalização e trabalho docente, pesquisa em diálogo. Então, dando sequência ao nosso trabalho, hoje nós temos a atividade com a Patrícia de Faria Ferreira, que é orientanda minha e que trabalha com o novo ensino médio, os impactos no currículo, na gestão e no trabalho docente. Tá? Depois teremos a Juliana Diniz Gutierrez Borges, que é orientanda da professora Maria Manuela e que vai trabalhar o tema das políticas curriculares para a formação docente de educação infantil. No período de 99 a 2019, e pretende discutir, então, as ambivalências entre os projetos formativos para a educação infantil. Tá bem? Então, eu queria desejar uma boa noite para todos nós, uma boa sessão de trabalho e já de início eu passo a palavra para a Patrícia, que é professora da rede estadual e da rede municipal de Herval, que já está fazendo doutorado, já qualificou e está numa fase já bastante avançada do trabalho. Tá? Então, Patrícia, fica em torno de uns 20 minutos, tá? Depois a gente passa a palavra para a Juliana. Depois convido vocês para a gente debater todos juntos. Tá? Obrigado. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Tá bom o som? Tá bom, obrigada. Então, como o professor já me apresentou, meu nome é Patrícia, eu sou doutoranda do PPGE, orientanda do professor Álvaro. Vou pedir, professor, que o senhor me avise, assim, eu acabo falando muito, uns 5, 10 minutos por aí, quando estiver próximo dos 20, tá? Para que a gente possa conversar e não tomar o tempo da colega também. Então, boa noite a todos. A minha pesquisa no cronograma ficou com um nome que eu entrei, né, no projeto de seleção, né, no processo de seleção, e aqui, na verdade, agora, eu depois qualifiquei já com este novo título, e por enquanto é o título que eu tenho. Então, é a nova proposta de reforma do ensino médio, análise do percurso constituinte. Essa ideia de analisar o percurso constituinte mudou, porque eu tinha de início a ideia o objetivo de analisar os efeitos da reforma do ensino médio, que eu vou ir falando agora ao longo da minha apresentação, mas pelo tempo, né, de doutorado e da reforma, isso não seria possível. Então, vai ser do percurso inicial. Então, vou adiante aqui, ver se vai dar certo. Bom, então, o tema da minha pesquisa, né, a reforma do ensino médio, instituída pela Lei 3.415 de 2017, uma lei que altera a LDB em várias partes, mas principalmente na questão do ensino médio. Foi instituída primeiramente por medida provisória, de uma forma bem autoritária, e, de novo, a gente tem um novo ensino médio, né, mais um novo ensino médio, né, só que dessa vez esse ensino médio altera muito e significativamente a educação básica. A minha justificativa para essa pesquisa faz parte, então, como o professor disse, da minha trajetória profissional e acadêmica, porque eu sou professora do ensino médio, embora eu esteja em uma permuta, trabalhando na Secretaria de Educação, aqui do município. Eu sou professora da rede estadual do ensino médio, de matemática. E quando essa reforma, essa medida provisória foi instituída, foi quando eu terminei o mestrado e estava entrando, então, tinha discutido muito as políticas educacionais. Sendo assim, eu fiz um projeto, então, muito voltado para o meu trabalho e para a minha pesquisa de mestrado. Tem muito a ver com a minha experiência, então, profissional e acadêmica.
tentar ser mais objetivo, senão eu fico falando aqui. A questão central da minha pesquisa é de que maneira os sistemas de ensino irão vivenciar e se constituir na atual política educacional, o novo ensino médio, e quais serão as repercussões na organização escolar. Essa é a minha pesquisa. A minha pergunta principal, eu tenho como objetivo compreender o processo de constituição da reforma do ensino médio no Rio Grande do Sul, suas repercussões em termos de recepção nas escolas nos primeiros anos de estruturação. Bom, o meu objetivo é entender como é que os professores vão vivenciar esse processo inicial. Como eu falei antes, eu tinha uma ideia de ver os efeitos, mas isso não vai ser possível, então eu quero entender na escola como a escola vai organizar esse momento inicial da reforma, já que ela mexe com tanta reestrutura de forma significativa o currículo, o trabalho docente, de forma geral, todo o funcionamento e organização de uma escola de ensino médio. Então, a minha ideia é entender como é que a escola vai vivenciar essa política, né, vai atuar dentro dessa política. Então, ali tem meus objetivos específicos, né, que faz parte, então, é entender como é que essa política se tornou uma política urgente. Reformar o ensino médio embora já tinha muito tempo de discussão, um projeto, a partir no período do impeachment, surgiu um contexto de emergência para se instituir essa reforma. Eu vou procurar também analisar os documentos, os programas que influenciaram esse processo, eu falo um pouquinho disso depois, e entender, né, como é que a rede estadual está vivenciando esse processo inicial da reforma, a constituição da reforma, então. Eu tenho como suposição teórica, então, uma problemática é que essa reforma, né, foi instituída num período de congelamento de gastos, e as escolas públicas já em condições precárias, então, o objetivo de melhorar os índices, né, e de diminuir a evasão, de flexibilizar o currículo, na verdade, ele não vai se dar de uma forma geral, ela não vai se consolidar em todos os seus aspectos, devido às especificidades, e, infelizmente, a precariedade, né, da educação, do ensino médio, da educação básica brasileira, especialmente a área do ensino médio. Então, a minha pesquisa, o percurso, né, metodológico, eu tenho como base teórica analítica o ciclo de políticas e a teoria da atuação. Eu já trago aqui, já no projeto de qualificação, um pouquinho do contexto de influência, como essa política foi se constituindo e os textos, né, que norteiam e normatizam essa política, e o contexto de prática, que seria o que eu estaria neste momento, né, final do ano passado, e neste momento na escola, já finalizando, né, mas em função da pandemia, eu tive alguns problemas, né, teve a greve, eu tive, e não consegui fazer a coleta de dados nem no final do ano passado, nem no início desse ano, então agora eu estava conversando com a professora Alva, a gente está reorganizando uma parte da metodologia para coleta de dados na escola, né, estou aguardando, então, o retorno da escola para fazer essa coleta de dados com os professores. É o momento atual da minha pesquisa. Vamos adiante. Bom, um dos capítulos do meu projeto, né, porque aqui eu apresento bem mais para vocês o meu projeto de qualificação, né, do que a tese, porque a tese está muito em processo de construção ainda, né, então mais aqui é o projeto que eu tenho pronto. Eu trago uma discussão sobre o ensino médio sempre foi um campo de disputa de projetos de sociedade, sempre teve uma dualidade, né, ou forma para o trabalho, para o mundo do trabalho, para o mercado do trabalho, ou acesso ao ensino superior, ou o ensino médio, nos últimos anos se configurou como etapa final da educação básica, a partir da LDB, né, então eu trago um pouquinho dos programas que o ensino médio teve na última década, também uma descrição da lei, da BNCC e dessas novas diretrizes, que já todas estão articuladas com a Lei 13.415, e essa questão do currículo e do ensino médio, da questão da dualidade, competências e habilidades, que é como diz a professora Mônica Ribeiro, que é uma pesquisadora do ensino médio, é um antigo discurso, um empoeirado discurso que volta agora, né, com a BNCC.
a questão da flexibilização e do trekking, eu não sei a pronúncia direito, sempre peço ajuda aí para o professor Álvaro, porque que é um projeto muito parecido com essa questão dos itinerários nos Estados Unidos, que é um programa em que foi inspirado, então, os itinerários ou os percursos formativos da reforma do ensino médio. Eu vou falar para vocês rapidinho, porque só esse slide daria uma noite de apresentação, quais são as principais alterações, então, porque essa reforma, então, merece ser estudada e acompanhada por todos com muito cuidado. A reforma do ensino médio propõe uma ampliação da carga horária de tempo para completar o ensino médio, que no Rio Grande do Sul, no primeiro tempo, agora não vai se concretizar, porque já é 1.000 horas anuais, né, 3.000 horas no total. A formação básica do ensino médio, né, que se dá pela BNCC, ela não pode ultrapassar 1.800 horas. Então, antigamente nós tínhamos uma lei que estipulava um mínimo, agora nós temos uma lei que estipula um máximo. Então, toda a formação que era geral, formação básica, que era dos 3 anos do ensino médio, agora é em menos de 2 anos. Então, 1.800 horas apenas para a formação básica. Todo o resto do ensino médio, as outras 1.200 horas, serão flexibilizadas para os itinerários. Tem uma organização curricular, então, itinerários, conforme o contexto local, como eu falei. Entra o itinerário profissional, técnico profissional, embora não seja uma formação técnica profissional, é só um itinerário. O aluno não vai ter o certificado técnico profissional, e ele está dentro, ele não é além, ele é nesse período aí das 1.200 horas, então ele tira da formação básica para ocupar um espaço que seria da formação geral. A gente tem a inclusão de arranjos curriculares para ofertar disciplinas que eram disciplinas, educação física, sociologia, arte, filosofia, passam a ser arranjos curriculares de estudos obrigatórios, mas não são mais disciplinas obrigatórias. Apenas o português e a matemática são, né, a língua portuguesa é obrigatória nos 3 anos. O inglês é a língua estrangeira obrigatória. O espanhol no Rio Grande do Sul, pelo movimento Fica Espanhol, então foi pela resistência dos professores, né, gaúchos, então, o espanhol agora é obrigatório. A organização por modos e sistema de crédito, ou seja, o aluno pode cursar um semestre, um ano e receber um certificado, né, mesmo que não tenha concluído o ensino médio. Podemos ter profissionais com notório saber apenas no itinerário técnico e profissionalizante. E também é permitido o ensino à distância, né, na EJA até 80% e de 20% a 30% no ensino médio regular. Para efetivar a proposta curricular, ou seja, para que o aluno cumpra todos os requisitos, né, do ensino médio, ele pode, arte que vai ser definida pela escola, quase tudo aqui é definido pela escola, pelas redes e os sistemas de ensino. Então, ele pode fazer isso por uma demonstração prática, por uma experiência de trabalho, por uma atividade de educação técnica, por cursos oferecidos em outras instituições nacionais, estrangeiras, e aqui entre as parcerias públicos-privadas, né, e em cursos de educação à distância. Então, tudo isso, quase tudo, ou toda a experiência que o aluno tiver fora da escola ou em outros ambientes, inclusive de trabalho, estão valendo agora, estão substituindo o currículo do ensino médio, de formação geral e básica. Aqui o meu referencial teórico, então, as minhas mentes teóricas que eu estou entendendo, essa política, essa reestruturação do ensino médio, é pela perspectiva gerencialista e de mercado. Então, a gente está vivenciando uma reestruturação educacional via política gerencialista, via nova gestão pública, que reconfigure o Estado, né, que tem essa ideia de modernização e de privatização do setor público, né, os espaços estão sendo normatizados por essa perspectiva, por essa concepção, e pela performatividade, pelo aumento de desempenho, né. A emergência das reformas, elas estão muito voltadas para a melhoria de indicadores, nas avaliações internas, então eles estão sendo discutidos fora da escola, fora das universidades, né, não estão ao alcance dos educadores, isso a gente tem discutido bastante aqui, né.
Nós temos muitos organismos internacionais e também fundações, institutos nacionais recomendando o que deve ser feito, né, trazendo soluções para o sistema educacional, organizado através de redes de governança, que tem organizados em rede, que eles têm um modo de governança, a filantropia 3.0, né, que é uma filantropia que traz o lucro para a educação, não vou discutir isso aqui, que não há tempo, as parcerias público-privada, e as heterarquias, que são uma organização em rede, né, desses institutos. Então, o poder das políticas e decisão política não está mais centrado apenas no Estado, eles estão organizados em redes de influência e de poder. Só para rapidamente falar um pouquinho de heterarquias. Vou adiante. Aqui eu tenho as minhas principais referências, assim, de forma rápida, só para mostrar para vocês, são as pessoas que eu estou trabalhando. O Stephen Ball, principalmente, né, pelo ciclo de políticas e pela teoria da atuação, né, na questão teórica metodológica, e alguns pesquisadores ali, alguns estudiosos, né, da questão da nova gestão pública, do Estado, outros aqui do ensino médio, né, então, autores nacionais e internacionais que estão me ajudando a entender melhor essa política. Eu coloquei aqui 3 revistas e 3 sites que não são referências, assim, diretamente a uma pessoa, mas que me organizaram muito a entender o contexto de influência e todo o movimento em que se constituiu essa reforma. Então, a Constituição do Ensino Médio, aqui um pouquinho do contexto de influência, né, como é que foi se organizando, são a atuação das empresas, né, nas principais alterações, então, do ensino médio, aqueles pontos que eu coloquei para vocês, das principais alterações, então, cada um deles teve uma forte influência do setor empresarial, do setor privado, né, como modelo de solução para os problemas do ensino médio público. Já em junho, por aí, alguns anos anteriores, mas principalmente em junho, o Banco Mundial, né, publicou um documento com algumas soluções, apontando alguns problemas e possíveis soluções para o currículo, né, para a melhoria dos indicadores. Então, justamente, esse texto, ele é muito parecido, esse discurso, com que depois o então ministro da Educação, Mendonça Filho, vai usar lá, né, no documento que ele faz para justificar a medida provisória, né. Então, aqui a gente tem uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas, da Fundação Victor Sevicta, sobre os currículos. Eles conseguem o currículo, a grade curricular, como a gente chama, de todos os estados do Brasil, e eles apontam qual o problema, que seria a rigidez, muitas disciplinas, né, e eles têm apoio, então, do Unibanco, do Itaú Social e do Instituto Península. O Instituto Unibanco é um grande articulador, né, o Instituto Unibanco trabalha especificamente com o ensino médio, um grande articulador dessa reforma, um grande ator, né, ele está muito forte, e uma influência muito forte, ele discutiu o tempo inteiro junto ao Ministério da Educação. Aqui eu trago para vocês mais alguns atores dessa reforma, né, para a questão do percurso formativo dos itinerários, de novo, Unibanco, o Concede, o movimento pela base. Então, essa ideia de flexibilizar e de que o aluno seja protagonista e que tenha direito à escolha, né, eles são grandes defensores dessa ideia. E os modelos que aparecem como solução de em tempo integral do ensino médio, né, porque junto... eu esqueci de falar isso, a reforma do ensino médio, ela trouxe numa propaganda, e quem viu apenas a propaganda, ouviu falar sobre a reforma, ela aparece como o ensino médio ser integral, ou toda a escola de ensino médio. Não, algumas escolas são escolas piloto e escolas em tempo integral, não são todas as escolas, né? Então, a partir do ano que vem, todas já vão ter que aderir às questões da reforma, não significa que todas serão em tempo integral. O tempo integral é um braço da reforma. Então, muito influenciado pelo Itaú, Natura e o ICE, que até quem está acompanhando quarta-feira, né, esses dias um professor falou bastante do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, eles têm uma atuação muito forte, principalmente no Nordeste, com medidas, projetos em parceria público-privada, em que eles trazem a solução para os problemas, né, que eles acreditam
que a educação pública não é capaz de resolver. Aqui eu faço uma problematização, né, eu discuto alguns pontos dessa reforma, e já vou me encaminhando para o final, para a gente poder conversar, porque, de fato, a gente tem muitos pontos dessa reforma, e eu vou, para conversar, então, eu vou deixar para vocês perguntarem, se tem alguma dúvida, né, senão a gente acaba falando muito de algumas coisas e pouco de outras. Então, a fragmentação do currículo, né, descaracteriza o ensino médio como etapa final da educação básica. Então, apenas o português e a matemática como componentes, como disciplinas, como componentes curriculares obrigatórios, né, ele tira a característica do ensino médio, que o ensino médio é etapa que consolida os saberes do ensino fundamental, né, em que a gente conclui a educação básica e a educação geral. A partir disso, segue uma educação profissional, de qualificação superior ou técnica, né? Mas essa reforma do ensino médio, ela desconfigura o ensino médio como etapa final da educação básica, porque ela retira o direito dos jovens a muitos conhecimentos, né? Que eram caracterizados como formação geral e básica. O protagonismo juvenil. Na verdade, não tem garantia nenhuma de que o jovem escolha, porque é obrigatória apenas a oferta de um itinerário que a escola possa oferecer. Então, não tem escolha para o jovem, né? Não tem protagonismo. Os jovens foram entrevistados, as famílias, né, para ouvir o seu interesse, mas a escola vai ofertar o que ela pode ofertar. E todo mundo, acredito que todos saibam, a situação atual das escolas de ensino médio, principalmente no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, mas aqui, né, começando com o salário atrasado dos professores há praticamente 6 anos, vai fechar 6 anos. A ideia de flexibilização está associada, então, a um contraponto à estrutura do Estado. Então, essa ideia de flexibilizar, ela vem também com a ideia de flexibilização do Estado de forma geral, né, flexibilizar o currículo, que vai flexibilizando o direito dos trabalhadores, vem com uma ideia muito grande de reconfiguração do Estado, né, que é transportada, né, para a educação, até como uma flexibilização curricular. Apenas as disciplinas das avaliações externas, então, serão obrigatórias, que é o português e a matemática, então, muito voltada para a questão, e aqui o problema não é, o problema, como já foi falado aqui, não são as avaliações externas, é trabalhar só para isso, é só nessa direção, né, trabalhar para melhorar os índices, e não para melhorar a qualidade nem a aprendizagem. O estabelecimento de um limite máximo para a formação básica comum, que eu acho isso muito preocupante, até pela minha experiência na escola, como professora de ensino médio, 1.800 horas, então toda a base do ensino médio, que já deixou muita coisa fora, né? E toda a base, todo o conteúdo que era desenvolvido em 3 anos, agora tem que ser em menos de 2 anos. Então, isso, eu acredito que principalmente para os jovens que só têm escola como principal acesso a esses conhecimentos historicamente construídos, principalmente eles serão prejudicados, né? Quem tem outros espaços para ter acesso a esses conhecimentos, que são a classe média e as classes daí para cima, eles não serão tão prejudicados quanto os que só têm a escola como espaço desse conhecimento, de acesso a esse conhecimento. Então, uma descaracterização das disciplinas, que elas passam a ser estudos e práticas obrigatórias. Se tiver um projeto na escola em que envolva educação física, ou filosofia, ou arte, dentro de um projeto interdisciplinar, dentro do itinerário, não precisa ter oferta de arte. Então, é mais um conhecimento que é deixado de fora. Aqui eu trago uma expressão até que é do Boaventura, que a professora Jaqueline Moll usa também, né, que é um desprezo das relações sul-sul, quando obriga o inglês, e é mais uma questão voltada ao mercado, né, e parece que coloca o Brasil num outro lugar, esquece da questão geográfica, da nossa localização geográfica e cultural. Mas no Rio Grande do Sul, como eu disse, o movimento Fica Espanhol, que é um movimento de resistência, né, se garantiu. Inclusão de experiências no setor produtivo como complementação curricular, então o aluno que trabalha, ou que faz um estágio, ou que vai estar trabalhando, isso vai servir também como currículo. É claro que, segundo as diretrizes, a escola vai avaliar essa experiência dele, mas ela pode ser válida como horas para o ensino médio. Ensino à distância
Invisibilidade da evasão e da reprovação, porque eles podem terminar apenas os módulos, ter certificação, né, com terminalidade por módulos, então terminou um módulo de um semestre ou de um ano, e terminou o ensino médio. Não, desculpe, não terminou o ensino médio, mas terminou uma etapa. Ele não vai aparecer como evadido e nem como reprovado, porque, a não ser que, claro, que reprove, mas o aluno pode concluir só essa etapa. E também, mais uma vez, a minha experiência sabe que as turmas de primeiro ano das escolas do ensino médio, há muitas turmas, muita gente, e lá no terceiro ano já são bem menos turmas, né, a evasão é enorme no ensino médio. E a ideia de flexibilizar o currículo é uma ideia de diminuir a evasão. Eu não acho que isso seja uma solução adequada. Precariedade das escolas para a oferta do ensino médio em tempo integral, então as escolas receberam uma verba apenas, não teve uma... Mas dá um tempo, tá? Tá, eu já estou, é o último slide. As escolas, então, de ensino médio não tiveram uma reestruturação física, né, de melhorar a sua estrutura, né, apenas um dinheiro para dar conta dos itinerários, e o reconhecimento do notório saber como requisito para a atividade docente. Então, a gente pode ter profissionais de outras áreas atuando na educação, né, o que também desqualifica e precariza o nosso trabalho. Então, os próximos slides são as minhas referências. Vocês desculpem falar atropelado assim, é porque a gente acaba tendo muitas coisas, né, da pesquisa. Eu já tenho algumas, as questões ali sobre a reforma, são muitos pontos. Então, muito obrigada, e a gente volta depois a conversar se ficou faltando algum esclarecimento. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Então, agora, a professora Manuela que estava previsto para fazer a coordenação dessa sessão, tá? Então, eu convido a Manuela para se conectar aqui conosco. E já também convido a Juliana. Manuela, então eu passo a palavra para ti, tá? Obrigado, Álvaro. Coordenares, a Juliana já vai entrar aí. Tá bem. Já está com a apresentação dela também engatilhada, tá? Bom, tá, pessoal. Obrigado. Todos, tá? Cumprimento a todos, uma boa noite para todos. E desculpem, assim, essa atrapalhação, mas foi independente da minha vontade. Tá faltando luz aqui já 3 vezes durante a tarde, eu moro aqui no Porto. Enfim, está muito instável o clima e a rede elétrica também. E chegou na hora de entrar, não foi possível, mas está tudo bem, né? O Álvaro deu essa força aí, ajudou, assim, enfim, a sanar esse problema. Então, agora eu acho que a gente passa aí para dar a palavra para a Juliana, né? Enfim, que ela vai apresentar a tese dela, ou a tese não, ou a pesquisa dela, né? Não chegou ainda na defesa, ela mesma pode falar sobre isso. Políticas curriculares para a formação docente de educação infantil, de 2000 a 2019, ambivalências entre projetos formativos. Então, querida Juliana, está aí a palavra contigo, tá bem? Obrigada, Manu, uma boa noite a todos. Então, eu vou apresentar o projeto, na verdade já qualifiquei em dezembro do ano passado, e a partir das contribuições da banca, o projeto tem passado por um movimento de reformulação, de pensar em algumas modificações, inclusive pela questão do corte cronológico, corte temporal, né, que até na listagem ali da linha está com a data de 1999, e aí depois nós conversamos e achamos por bem partir de 2002 a 2019, pensando aí a partir do governo Lula, né, governo Dilma, o intergoverno ali do Temer, e essa fase inicial do governo Bolsonaro. Então, o título está nesse momento, né, que ainda pode passar por mudanças. Políticas curriculares para a formação docente de educação infantil, de 2002 a 2019, ambivalências entre projetos formativos.
Deixa eu passar. Bom, na sequência aqui, eu trago algumas noções, alguns conceitos importantes na minha pesquisa. Então, o que eu estou entendendo por campo de formação de professores de educação infantil, né? Estou entendendo esse campo como um território disputado pelos mais diferentes discursos presentes na nossa sociedade. Depois, em termos de políticas curriculares, que são decorrentes de processos de articulação para além da ação do Estado. Então, as políticas, elas não são simplesmente do governo federal, né, elas são para além disso. Inclusive, o trabalho que me antecedeu também trouxe um pouco sobre isso, né. Então, o conceito também, outro elemento importante no meu trabalho, na minha pesquisa, é o conceito de comunidades epistêmicas em chave pós-estrutural, que daí eu me aproximo de um conceito desenvolvido pelo Pimentel Júnior a partir do Hesse e de Antonoides, que fala traz traços sociológicos característicos da abordagem das comunidades epistêmicas, mas, para além disso, focaliza o modo como as demandas são produzidas e significações são homogeneizadas em resposta às questões educacionais, assim como os impactos que os discursos, e não simplesmente os seus portadores, né, mas os seus discursos, têm na produção dessas mesmas demandas e nas políticas educacionais curriculares. Outros elementos importantes aí na minha pesquisa é entender o que são projetos formativos, ou o que eu estou compreendendo por projetos formativos, ou projetos de formação. Então, é uma expressão que eu utilizo para denominar os projetos institucionais, curriculares e docentes, concernentes à organização dos cursos de formação inicial de professores, e as formas de profissionalidades almejadas por esses projetos para essa docência. E aí eu penso nessa definição a partir dos estudos, por exemplo, da professora Maria Manuela Alves Garcia, também da professora Mara Osório, que vão pensando também um pouco sobre isso, têm pensado um pouco sobre essa questão dos projetos formativos, e a questão da profissionalidade docente, e aí eu penso lá a partir de Sacristã, o que é específico na ação docente? O conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor. Ou seja, o que é ser professora de educação infantil, né? O que a professora de educação infantil precisa ser, precisa fazer, precisa saber, né? Dentro dessa construção que eu estou entendendo profissionalidade. Entendendo o porquê, o motivo, né, a justificativa da minha pesquisa, ela tem tanto vinculação com a minha trajetória, enquanto graduada em pedagogia, professora de educação infantil, agora afastada, mas professora de educação infantil no município de Rio Grande, e também tive experiências como docente no ensino superior, ministrando disciplinas de educação infantil, no curso de pedagogia, tanto EAD quanto na modalidade presencial e universidade pública, mas também, então, além dessa vinculação com a minha trajetória, também, e principalmente pela contribuição às discussões educacionais e científicas sobre a temática das políticas curriculares para a formação de professoras de educação infantil, visando compreender, então, os discursos da profissionalização dessa docência em sua tentativa de projeção das identidades para a futura professora de creche e pré-escola. Dito isso, feita essa justificativa, eu trago aqui, então, o objetivo geral: analisar o processo de negociação de sentidos produzido por variados sujeitos e grupos sociais que disputam hegemonia na definição das políticas de currículo para a formação inicial de professores de educação infantil. A partir desse meu objetivo, eu lanço aqui as questões de pesquisa, que a partir da contribuição da banca, inicialmente eu tinha uma questão de pesquisa um pouco extensa, né, e aí eu distribuí essa questão em 3 questões, mas que elas estão articuladas, não são 3 questões distintas, é uma única questão, mas com ênfases aqui específicas. Então, por isso que eu coloquei ali como sendo uma única questão, mas subdivididas em 3 partes, tá bom?
Quais as demandas, as articulações e as ambivalências constituídas no processo de elaboração das políticas de formação de professores de educação infantil? Quais demandas se hegemonizam na política curricular para a formação inicial dessa docência? Quais os sentidos da profissionalidade docente de educação infantil são construídos ao longo desse debate? E, então, a partir dessa questão de pesquisa, né, eu lanço os objetivos específicos. Analisar o processo de construção das políticas de formação de professores de educação infantil no período compreendido entre 2002 e 2019, identificando as relações de força que marcam a organização e a elaboração dos projetos de formação para essa docência. Compreender as ambivalências, os pontos de convergência e as descontinuidades entre os projetos formativos que disputam hegemonia nos textos das políticas curriculares de formação de professores de educação infantil, analisar as proposições curriculares expressas nos textos das políticas de formação docente, identificando as demandas e as formas de profissionalidade docente que são atribuídas à educação infantil. Contribuir para o aprofundamento dos estudos no campo das políticas de formação docente, desenvolvendo uma compreensão acerca das relações entre Estado, governo, comunidade epistêmica, sociedade civil, na construção das políticas curriculares. Logo, eu já vou apresentar a minha fundamentação teórica e também metodológica, que eu estou me baseando na teoria do discurso, de Laclau e Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, e vocês vão observar o porquê que eu trago esses termos assim, hegemonia, termos como demandas. Eu estou bebendo lá nessa perspectiva teórica, tá bem? Bom, então na sequência dos objetivos específicos, eu entro em estudos e teorizações, discurso, demandas e articulações. Então, é aqui que eu apresento um pouco, eu não vou conseguir me ater nesses conceitos, mas eu vou dar uma pincelada para vocês entenderem de onde eu estou falando, que teorização é essa que eu estou me aproximando para pensar a minha pesquisa. Então, uma das noções chaves da minha pesquisa é discurso. Então, estou entendendo o discurso a partir da perspectiva lacaniana, entendendo o discurso como prática, como uma articulação de sentidos, uma tentativa, né, uma tentativa de fixar sentidos em um cenário de disputa, mas que sempre é da ordem do provisório e do que é árbitro. Então, pensando assim, dessa ordem da arbitrariedade, tem uma citação que eu compartilhei com vocês na tela, né, de Laclau, que fala que discurso não é algo essencialmente restrito às áreas da fala e da escrita, mas um complexo de elementos no qual as relações têm um papel constitutivo. E aí, trazendo também as contribuições da professora Alice Lopes e da Elizabeth Macedo, é uma totalidade relacional de significantes que limitam a significação de determinadas práticas e, quando articuladas hegemonicamente, constituem uma formação discursiva. Outra noção que é a de articulação, entendendo a articulação como um conjunto de momentos mais elementos, e aí os momentos como as posições diferenciais articuladas no discurso, e os elementos, as diferenças não discursivamente articuladas, né, enquanto que os momentos agregam o sentido discursivo composto de elementos, e os elementos, então, se referem às dispersões antes de produzir o sentido do discurso. Essa é uma noção também vinculada à teoria do discurso de Laclau e Mouffe. A questão de demandas, e aí eu concordo com Laclau, no sentido de entender que o enfoque das análises de um fenômeno social não deve estar nos fenômenos sociais que supostamente atuam na política, mas na articulação de demandas, e aí entendendo demanda social como as reivindicações de variados grupos sociais que, quando não atendidas, podem se constituir em processos de articulação política. Outras noções aqui que eu desenvolvo dentro da teoria do discurso, antagonismo, pontos nodais e significante vazio, eu não comentei, mas acho que é interessante compartilhar com vocês. Eu estou me aproximando dessa teorização.
conheci essa teorização quando eu estava ali no segundo semestre do doutorado, a partir da indicação da minha orientadora, Manu, sugeriu que eu fizesse um curso com o professor Daniel de Mendonça, com o professor Daniel de Mendonça, e nas ciências políticas, né? E depois, a partir dali, eu passei um semestre estudando com ele sobre Laclau. Depois, no ano passado, em julho do ano passado, eu tive a oportunidade e mudei aqui para o Rio de Janeiro. Atualmente, eu estou transitando um pouquinho no grupo de estudo, no grupo de pesquisa de currículo, com a professora Alice Lopes, e tenho me aproximado desse referencial teórico e realmente tenho me encantado por ele, por ver a potência que ele tem sido para pensar essa minha pesquisa, né? Então, nesse momento, eu ainda estou uma iniciante nessa teorização, nesse estudo, mas realmente tenho visto a potência que tem sido de pensar o antagonismo, né? E aí eu penso o antagonismo como limite de uma objetividade discursiva, é uma impossibilidade de constituição plena das identidades, os pontos nodais, pontos discursivos privilegiados que fixam parcialmente os sentidos desse sistema discursivo, então nunca de um jeito total, né, nunca de uma maneira completa, mas sempre parcialmente, sempre contingente e precário. O entendimento de significante vazio, né, que vem muito daquela ideia de que significa tantas coisas que se esvai, se perde tanta multiplicidade de sentido, realmente acaba se esvaindo no seu significado, se torna vazio. Bem, a outra noção, a noção de política, né, como o foco central da minha pesquisa. Então, política, entendendo aí também, a partir do estudo de Ernesto Laclau, como um conjunto das decisões tomadas num terreno indecidível, isso é, num terreno em que o poder é constitutivo, e aí também tem sido muito relevante eu pensar nas relações de poder, concernente a isso, né, as relações de poder que estão em voga dentro da ideia de política. E também trago a noção, a partir da professora Rosane Evangelista Dias, e outros autores, como Alice também, a questão da tradução, da política como tradução. Entendendo a política, né, e entendendo a política como tradução, me permite questionar a noção de representação plena, de que os textos expressem a exata equivalência entre o escrito e as suas demandas. Então, a gente vai vendo que não é assim, não expressa exatamente, né, então, por isso que essa noção de tradução também me tem sido importante. E a questão das políticas de currículo, então, não são produções verticalizadas, né? São entendidos também como provisórias, precárias e contingentes. As políticas de currículo como produções de sentidos ambivalentes, caracterizados pelo fluxo de múltiplos discursos, tais como, aí eu entro, já dou uma pincelada um pouco de que tem sido o meu corpus discursivo, a ANFOP, o Fórum DIR, a ANPED, que são entidades reconhecidas do campo educacional, né, da comunidade acadêmica, mas também de outros atores que exercem força no campo da educação infantil, como agências internacionais, como o Banco Mundial, por exemplo, e membros da sociedade civil. Então, o currículo como prática de poder, de significação e de produção de sentidos. Ao mesmo tempo em que o currículo constitui a realidade, conduz condutas, projeta identidade, sempre está produzindo sentidos. Um pouco aqui nessa pincelada, né, teórica que eu quis apresentar para vocês terem uma ideia por que caminho eu venho percorrendo. E agora eu entro, então, esboçando caminhos para fazer investigativo, apresento aqui para vocês o que tem se constituído no meu corpus analítico, né? A partir da qualificação, fizemos modificações, algumas coisas permaneceram, outras saíram e outras foram acrescentadas, né? Eu acho que esse movimento é bastante interessante, a gente vê os vai e vem da pesquisa, né? Bom, então, como um primeiro grupo de materiais que eu tenho me debruçado na análise. Textos das políticas oficiais para a formação docente. Então, são o texto, aqui eu considero textos do Conselho Nacional de Educação, né, como aqui textos que se materializam a política em forma de legislação. Então, esses três.
as diretrizes para pedagogia, as diretrizes curriculares para o curso de pedagogias de 2006, as diretrizes para formação inicial e continuada de professores de 2015, professores da educação básica, e a atual, né, as atuais diretrizes curriculares para a formação inicial de professores e que institui a BNC de formação de professores, né, que é a de 2019. Então, esse é o meu primeiro bloco de textos para análise. Na sequência, textos das políticas curriculares voltados à atuação da professora de educação infantil. E aí eu trago esses dois textos, que são as diretrizes curriculares, as DCNEI, de 2009, e a versão atual da BNCC, para a educação básica, só que no que tange a etapa da educação infantil. E agora aqui, um terceiro bloco, né, de materiais, são textos produzidos por membros da comunidade acadêmica, como a Anfop, e aí Fórum DIR e Amped. Na Amped, vou observar os trabalhos ali que estou observando, né, os trabalhos produzidos no GT de formação de professores e no GT da educação de 0 a 6, mas somente aqueles trabalhos que falam sobre a formação de professores de educação infantil, formação inicial, tá bem? Na sequência, então, um quarto grupo, que são textos de outros atores que, ao longo desse processo, exercem força no campo da educação infantil, sobretudo no âmbito do Conselho Nacional de Educação, como mencionei para vocês, que é onde se materializa legalmente, né, em forma de legislação, essas políticas. Então, daí eu separo em dois grupos, né, de organizações, né, internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial, e membros da comunidade civil. E aí entra a questão do MIEB, Todos pela Educação e Rede Nacional da Primeira Infância. Talvez agora na minha fala alguém possa estar pensando, tá, mas o que ela vai analisar daí? Entre esse período de 2002 a 2019, quantos documentos e quantas publicações esses grupos não fizeram? Realmente, eu não vou observar todas as produções, eu não vou observar todos os documentos que esses grupos em específico produziram, mas eu vou focalizar exclusivamente documentos que tratam sobre a formação inicial de professores da educação infantil. Por exemplo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento é um documento que eu localizei nesse recorte histórico que fala pontualmente e traz como é que o banco está pensando. Do Banco Mundial são dois documentos específicos que têm trazido, na verdade, não, até um deles não é específico da educação infantil, ele fala sobre formação de professores como um todo, e aí então tem uma parte, uma seção que é sobre educação infantil. E assim vai, assim como também o Todos pela Educação, entre a gama de materiais que essas organizações, esses membros publicam, trazem, eu vou separar somente aqueles que tratam sobre a formação inicial de professores da educação infantil. Então, sim. Dá tempo aqui. Certo, Manu, eu tô com o cronômetro aqui, cuidando. Na sequência, então, a questão da abordagem metodológica, como já falei para vocês, teoria do discurso, de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. E agora, então, finalizando já a minha apresentação, eu quero mostrar para vocês onde eu estou, em que etapa que eu estou. Tenho feito a mineração dos textos, localizando o que aparece em termos de projetos formativos para a docência de educação infantil, destacando os temas que constituem as demandas e os antagonismos que marcam a constituição das políticas. E, nisso, elaborando quadros sínteses, que agora eu já vou mostrar para vocês um pouco do que esses quadros sínteses, ou melhor, quadros analíticos, eu tenho elaborado. Eu trouxe para essa apresentação apenas dois, para vocês terem uma ideia de como que eu tenho feito essa organização. Então, o quadro 1, temas que constituem demandas da formação para a docência de educação infantil, locais de formação dos profissionais da educação infantil, currículo do curso de formação docente e currículo da educação infantil, identidade da profissional de educação infantil e a prática pedagógica da professora. Então, mapeando, fazendo a mineração desses textos,
estes 4 temas foi que eu encontrei como demandas para pensar essa formação, demandas da formação de educação infantil. E o quadro 2, as posições conflitantes que marcam, né? Por exemplo, com relação aos locais de formação das profissionais de educação infantil. Alguns vão dizer a questão do curso de pedagogia, outros vão dizer os institutos federais, outros vão falar precisando de um curso específico, né, que não seja nem pedagogia, né, e aí vai. Natureza do currículo, uma formação generalista ou uma formação específica? Então, há um embate nesse sentido. E também a identidade da profissional de educação infantil, uma cuidadora, uma professora, aquela que prepara, numa ideia de preparação para o ensino fundamental, ou uma professora cuidadora, né, que uma profissional que aglutine essas duas funções. E a prática pedagógica? Cuidar, educar, preparar para o ensino fundamental. Então, há disputas em torno de como e onde o sujeito professor de educação infantil deve ser formado e também em torno das formas de profissionalidades demandadas que instituem como esse professor deve ser, agir e se relacionar com essa profissão. E agora sim, para fechar, aqui são outros quadros que eu tenho trabalhado, então, pensando as demandas vinculadas à profissionalidade docente da educação infantil nos documentos da comunidade acadêmica, o quadro 4, fazendo essa mesma, né, fazendo esse mesmo recorrido das demandas, mas nos documentos das organizações internacionais e dos membros da sociedade civil. Depois, pensando as DCNI, as diretrizes da pedagogia e as demandas da comunidade epistêmica, as diretrizes da formação inicial de professores e as demandas da comunidade epistêmica, e assim eu vou, pensando cada um dos meus materiais e as demandas que vão sendo satisfeitas ou insatisfeitas. E aí eu fecho, então, com as referências. Muito obrigada, uma boa noite. Enfim, obrigada, Juliana, foi ótimo. Patrícia, aliás, 2 excelentes trabalhos, né? Então, a gente agora abre para questionamentos, comentários, tá? Com o pessoal que está aqui, enfim, em torno desses trabalhos. Alguém se inscreve? Estou recebendo cumprimentos do pessoal aqui, né? Não tem nenhum questionamento ou nenhuma pergunta mais específica, pelo menos por enquanto, algum comentário? Me parece que os 2 trabalhos colocam questões super atuais, né, e importantes, enfim, entram no coração, vamos dizer, das políticas de reforma dos últimos anos. Acho que o trabalho da Juliana pega uma visão mais, vamos dizer, com uma série temporal um pouco maior, no caso a Patrícia com um trabalho mais pontual aí da última reforma do ensino médio, mas acho que ambos tentam, assim, dar conta um pouco desses movimentos de vamos dizer, de mudança que vem passando nos últimos anos, as reformas no campo da educação, né? A Juliana com a questão da educação infantil, da formação de professores para a educação infantil. Ó, surgiu uma questão aqui, só terminando, e a Patrícia com a questão do ensino médio, né? Enfim, com enfoques diferenciados, mas ambos muito pertinentes. Eu acho que a Viviane está fazendo uma pergunta aqui que valia a pena, assim, dirigida para a Patrícia, né? Como ficam os IFs, no caso dos institutos federais, nessa análise, uma vez que o ensino médio é integrado à educação profissional, né? Não sei se tu queres, enquanto o pessoal vai falando, assim, vai escrevendo os seus comentários ou as suas perguntas, talvez a Patrícia pudesse ir
falando, né? Pode ser. Inclusive um comentário, sabe, Patrícia, só para, assim, que talvez alguém que estiver aqui no grupo, que seja professor do Estado, né, pudesse comentar como é que está essa questão da reforma do ensino médio na sua escola. Seria ótimo. Uhum. Outro comentário, inclusive, da Viviane também, né, que lembra muito essa reforma, o decreto de 97, 2208, onde havia a certificação por módulos, né, e que depois foi posteriormente revogado em 2004, acho que, enfim, são comentários para... Fala, Patrícia, pode falar. Muito obrigada pela pergunta, pelos comentários, especialmente a Viviane. Os IFES são instituições que têm uma autonomia própria, então, por enquanto, vamos dizer assim, né, eles podem se manter do jeito que estão, né, então, eles podem se manter, o ensino médio nos IFES, ele continua da mesma forma, né, integrado à educação profissional, né, o que vai mudar vai ser o ensino regular nas escolas em que não era integrado, né, por que eles podem, né, além de eles terem, né, como instituição federal, eles têm, pela legislação, uma autonomia, né, que é concedida legalmente, eles também têm a questão na lei, uma brecha, que diz que pode ser os itinerários e a flexibilização curricular pode ser integrada ao currículo. Então, eles podem continuar do jeito que estão, apoiados, né, por essa parte que diz que pode ser integrado, os itinerários podem ser integrados às áreas do conhecimento e ao currículo, né, que a escola pode se organizar. Então, não tem nenhuma normativa específica até agora para o ensino médio, então, o que eu li a respeito do ensino médio integrado é que eles têm, por essa brecha, digamos que eles podem continuar no mesmo formato, e a gente espera que sim, porque uma coisa interessante de comentar aqui é que os IFES são instituições com qualidade, né, embora eles não preparem para as avaliações externas, como eu falei anteriormente, eles se saem super bem nas avaliações externas, mas eles não trabalham para isso, né, eles têm uma formação integral, né, e eles não têm uma preparação para o mercado de trabalho, mas sim para o mundo do trabalho, o que é diferente. Então, eu acho que a reforma do ensino médio, o Brasil tinha onde se inspirar, as escolas estaduais, tinha um modelo que vem apresentando bons resultados, inclusive nas avaliações externas, não só aí, mas também. Então, os IFES vêm despontando, né, como escolas de boa referência. Eu torço que eles continuem, que eles não entrem nessa reforma, principalmente nessa parte que diminui a formação básica. Então, não sei se eu fui clara, mas eles têm autonomia, e como tem essa brecha na lei da questão do ensino que pode ser integrado, interdisciplinar, a formação técnica, né, eles se mantêm, por enquanto, na mesma, e a gente espera que eles continuem, né, eu acho que deveria ser um modelo de reforma, porque o IFE, ele não tem uma diminuição da carga horária para o ensino técnico, eles formam toda a formação básica do ensino médio, fora isso, além disso, a formação técnica, né, e o que a reforma do ensino médio faz é justamente o contrário, ela tira espaço da formação básica e coloca uma formação profissional. Na verdade, nem é profissional, é uma formação que pode ser qualquer coisa, né, que a gente viu ali. Espero ter respondido a pergunta, Viviane. Então, eu acho que tem duas perguntas aí, sabe, mais dirigidas para ti, Juliana, né? Uma pergunta do Álvaro, que coloca a questão de se tu tens acompanhado, vamos dizer, nessa discussão, as disputas em torno do financiamento da educação infantil, né? Tipo a proposta de vouchers e outras formas de privatização, né? E, enfim, depois a pergunta ali do César, que faz um comentário, não? Ou seja, que há um tensionamento hoje na questão, né, da formação de professores para realizar essa formação em trabalho remoto, né, por causa da questão da pandemia e tal, e
E não só, né, mas também em tempos regulares já se via uma certa direção nesse sentido, e pergunta qual é o teu parecer, né, sobre essa questão aí, né, do trabalho remoto, né. Eu acho que talvez, tem mais ainda uma pergunta ali, da própria Aline, que traz a questão dos cursos normais, né, e que desempenhavam e desempenham uma importante função na formação de educação infantil, e ela pergunta se essa formação em curso normal, ela continua ainda, né? Depois, acho que eu podia talvez pegar essas três, né, para não ficar muito. Então, a questão do financiamento, né, das disputas em torno do financiamento, né, depois a questão do trabalho remoto aí, para a formação de professores da educação infantil, e a Aline que levanta a questão da escola normal. Bom, então, com relação aos questionamentos, aqui eu inicio pelo questionamento do professor Álvaro. Na verdade, não tenho incorporado na minha pesquisa exatamente essa discussão em termos de financiamento da educação infantil, mas a gente não tem como, né, não tem como não vislumbrar isso tudo e o caminho que tem tomado, os rumos que tem tomado, inclusive as incorporações que têm sido adotadas na prática da professora. Por exemplo, recentemente, eu e a Manu fizemos um estudo, a gente se debruçou um pouco nos livros didáticos, voltados para as professoras de educação infantil. E são livros que, no PNE de 2018, né, foi aprovado, entrou em vigor para 2019. Então, veja, já temos aí um financiamento que os municípios aderiram, né, foram aderidos dentro do PNE, então, a partir das editoras, então a gente já vê todo um movimento como uma das formas de privatização, em termos de recursos, em termos de que movimentos os municípios têm sido, né, de que forma os municípios têm sido afetados. Quando eu passei por essa experiência, eu estava atuando como professora de educação infantil no município, e nós recebemos essa informação a partir da secretaria de que os livros didáticos estavam vindo a partir do financiamento do FNDE, já era um pacote fechado, então os livros para a educação infantil iam vir, era fato, né, independente das professoras aceitarem ou não, os livros estariam lá. E, a partir disso, a gente vê toda uma série de demandas que a gente tinha em termos de brinquedos que faltavam, materiais, enfim, uma série de situações, enquanto que vinha uma política, veio, né, a partir de uma política voltada para a questão dos professores, e aí se a gente for observar os próprios materiais, os próprios textos do Banco Mundial, por exemplo, eles vão dizer muito que os professores de educação infantil não têm uma formação voltada para a prática, e então precisam de planejamentos, precisam de documentos orientadores para sua prática, e aí então a gente já vê todo um discurso que vai aderindo, vai fazendo aderir, no caso, no exemplo que eu estou citando aqui dos livros didáticos, né? Então, esse é um dos movimentos que eu tenho acompanhado, assim, e que tem intercorrência direta, né, na prática das professoras de educação infantil. Na sequência, então, depois ali, o outro questionamento com relação às atividades remotas para a educação infantil. Isso é algo que realmente, claro, a pandemia veio, ninguém sabia exatamente como se organizar, mas uma coisa a gente precisa observar, tem inclusive estudos que vão trazendo a questão da tecnologia, das telas, o malefício que faz as telas para as crianças bem pequenas, né? Então, o tempo que uma criança fica diante de uma tela, o problema que traz na questão de visão, enfim, tudo isso, né, me faz demonstrar um posicionamento completamente contrário a atividades remotas para a educação infantil. Né? Esse é um dos argumentos que eu poderia tecer aqui. Depois, na sequência, tem um outro... Sim, Manu.
Não, vai firme, só ia te lembrar do curso. Ok. Aí, na sequência, tem o questionamento da Aline, né, que fiquei pensando na situação dos cursos normais e da importante função na formação da educação infantil. Essas formações ainda permanecem? Sim, ainda permanecem como formação mínima, né, a formação ainda a partir da LDB de 96, ela permite, né, ainda considera a formação mínima como a realizada em magistério nível normal. Embora a gente tem, alguns municípios já estão fazem concursos para professoras de educação infantil, né, em nível médio, mas às vezes muitas delas são realocadas em alguns pontos como atendentes, então tem ainda essa diferença, essa discrepância em termos de formação. Acho que é isso. É isso, tu sabes que a Eleonora, a Juliana ali, a nossa Eleonora ali do grupo, ela colocou uma questão que está relacionada com essa tua resposta e esse questionamento aí da Aline sobre enfim, sobre a formação da professora. A Eleonora comenta que a prefeitura em São Paulo, que as profissionais auxiliares, as auxiliares, elas ganharam judicialmente o reconhecimento como professoras, né? Ou seja, com essa clássica hierarquia, essa clássica hierarquia, né, da professora e da auxiliar, né? Enfim, ou seja, e que a Eleonora comenta que isso abre brechas para repensar essa hierarquia, né? Enfim, então acho que a Juliana te pergunta um pouco se... A Eleonora te pergunta se tu tem encontrado alguma coisa, acho que é essa pergunta, né, sobre os materiais que falam sobre essa questão, assim, das auxiliares, das professoras, a formação dessa... Sim. É interessante que eu vi alguns documentos que falam, assim, abertamente, que a parte pedagógica deve ser realizada no turno da manhã, enquanto que as atividades recreativas e atividades mais específicas ao sono e outras atividades relacionadas ao corpo da criança devem ser realizadas à tarde. Então, é um movimento do quanto isso é forte e impregnado, inclusive nas diferenças, né, do que seria pedagógico, do que seria educativo, enquanto que a gente tem lá nas diretrizes muito claro, as diretrizes de 2009, defendendo a indissociabilidade entre cuidar e educar, né, então, como termos indissociável, cuidar e educar. E a gente vai ver também, vou observando um pouco, alguns movimentos, né, mais no movimento da comunidade acadêmica, por exemplo, refutam a ideia de ter distinção entre a auxiliar e a professora, né? Inclusive, a defesa da ANFOP de que não haja concursos para auxiliares, mas sim 2 professoras, por exemplo, né? Então, com 2 profissionais formadas em pedagogia, como é a defesa da ANFOP, né? Então, é um dos elementos que dá para a gente trazer aqui para discussão nesse sentido, quanto que há de divergência também nessa compreensão acerca das profissionais que atuam na educação infantil. Não é unânime, não há um consenso sobre isso, né, e é isso que a minha pesquisa vem tentando, ou vem visualizando, né, a partir da minha pesquisa. Então, agora não tem nenhuma pergunta em especial, ou algum comentário, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu acho que a Patrícia está digitando, vamos dar um tempo, né? O comentário da Patrícia também, né, que fala um pouco dessa tristeza, né, enfim, que separa o pedagógico da questão do cuidado, né, o educar e o cuidar aí nesse campo. Num dos documentos do Banco Mundial, por exemplo, eu estava lendo essa semana, inclusive, ele fazia menção ele usava uma expressão, que eu não vou lembrar agora exatamente a expressão, mas algo como os maravilhosos escritos
do RCNEI, né, dos referenciais curriculares para a educação infantil de 1998, com descrição de atividades práticas para as professoras de educação infantil. Então, ele trazendo uma ênfase muito grande para essa questão da prática, e se a gente for observar, fazer um recorrido lá nos RCNEIs, né, de 98, que as nossas diretrizes de 2009 mostram um parecer bem diferente, né, do que o RCNEI trazia, numa ideia muito voltada à questão exclusivamente do cognitiva da criança, como desenvolver determinadas habilidades a partir de atividades como, né, específicas e tal. E o Banco Mundial, ele traz de volta esse, como considerando a excelência desse documento numa ordem de prática para as professoras, né? Então, inclusive trazendo muito essa ênfase de que o aprender, né, o aprender numa ideia de preparação para a escola de ensino fundamental, numa ideia ainda de minimizar os riscos de defasagem na aprendizagem, de defasagem na alfabetização. Então, traz muito isso, não a educação infantil enquanto educação infantil, mas pensando as próprias crianças como um vir a ser, né? Então, não está pensando na infância, na infância enquanto educação infantil, mas sim enquanto uma fase que precisa ser preparada para o ensino fundamental. E eu percebo um pouco desse movimento a partir da lógica do Banco Mundial, por exemplo, né? Então, eu acho que tem pessoas digitando, me parece que a Patrícia e a Mara também está digitando ali, deixa eu aguardar um pouquinho. Olha a Mara aí. Eu acho que ela faz mais um comentário, né, que as diretrizes curriculares nacionais, agora de 2019, ataca a formação nos cursos de pedagogia sem discussões amplas, e o CNE silenciosamente discute outra reforma curricular, né, para o curso de pedagogia, enfim. Acho que ela comenta um pouco esse vai e vem, né, das políticas, e contemporaneamente significam muitas vezes um retrocesso, e que todo mundo estava mostrando exatamente esses embates no campo, né, por exemplo, desde as diretrizes de 2009 até agora, né? Não sei se tu quer comentar mais alguma coisa nesse sentido. Eu até gostaria de compartilhar com vocês um trecho aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui fácil. Sim. Vejam um dos trechos do Banco Mundial. A qualidade dos professores, aqui é um trecho específico sobre a formação de professores de educação infantil. Então, a qualidade dos professores é claramente importante, mas o nível de educação formal de um professor é um indicador pobre para a sua eficácia real. Aí depois, na sequência, traz assim, nesse mesmo documento. As medidas gerais de formação de professores, mesmo com uma especialização em educação infantil, não garantem resultados. A falta de uma correlação significa que os programas atuais de formação de professores não capacitam os professores com as habilidades necessárias para efetivamente ajudar as crianças em seu desenvolvimento cognitivo. E no decorrer dessa sessão do documento, o Banco Mundial vai defendendo, assim, vai trazendo uma ideia, né, que a qualificação ou a formação de professora, a graduação, a especialização não garante a qualidade em termos de desenvolvimento cognitivo das crianças. E na sequência ele vai trazendo muito algo da ordem prática, no caso que as professoras precisam ter formações específicas em termos de ordem prática. Então, veja, bem uma ideia mais de tirar
as discussões teóricas, as reflexões que a gente realiza na academia, que a gente realiza sobre a prática docente, essas próprias reflexões de fundamentação teórica que nos faz pensar a partir de um embasamento, né, de pesquisa, embasamento de outros estudiosos no campo, para uma ordem de como, específica de como agir na prática do dia a dia da sala de aula, né? Então, muito isso, e a preocupação com a cognição da criança, né? Então, acho que isso fica muito forte nesses documentos, assim. E agora, pensando sobre a construção que a professora Mara, né, trouxe, a base, a BNC da formação de professores, eu ainda não me debrucei, esse está sendo um dos meus últimos documentos, eu ainda não me imergi neles, mas realmente essa questão, assim, da forma como ataca a formação de pedagogia, né, porque acontece tudo mais num jeito imposto, né, muitas vezes, a partir de umas discussões e desse movimento das organizações multilaterais e outros atores que se envolvem na construção da escrita dessas políticas, né, e que vai sendo efetivado depois na escrita do documento, mas que se perde em termos do que realmente a comunidade acadêmica, realmente os próprios cursos de formação consideram como as demandas da formação de pedagogia. Bom, então, enfim, eu acho que tem assim, 2 comentários da Patrícia, né, da Patrícia Nunes, que vão na mesma direção, onde ela levanta a importância da formação, né, e inclusive trazendo a ideia da praxis, ou seja, dessa relação teoria e prática, a importância, né, em qualquer nível de ensino, né. E o Álvaro, em especial, também pede a Patrícia Ferreira, se podia falar mais um pouco dos projetos políticos pedagógicos, é isso? Dos PPPs? Para a implantação no Estado, não sei bem esse PPP, se é essa parceria público-privada. Ok, tá bem. Então, acho que, Patrícia, está um pouco para te falares assim sobre essas, no caso, de como é que vem se dando a implantação no Estado das parcerias público-privadas. Antes de eu entrar direto ali na pergunta do professor, eu queria parabenizar a Juliana pela pesquisa, e fiquei lembrando também que no mestrado eu trabalhei com o Pacto, que era um programa de formação de professores, e eu estudei, não diretamente um documento, mas a professora Gaíses Maués, acho que é assim, e ela analisou muito esses documentos, né, da OCDE, do Banco Mundial para a formação de professores, e tem muito a ver com o que tu estavas falando, Juliana, essa questão da prática, de desvincular uma formação profissional acadêmica na universidade, né, e eu fiquei lembrando disso, assim, parabéns pela tua pesquisa, pelo teu trabalho. Eu trabalho na Secretaria de Educação, não diretamente com a educação infantil, mas aprendi, estou pensando algumas coisas que eu vejo, acompanho aqui no trabalho das minhas colegas para a educação infantil, tem muito disso na tua fala. Sobre as parcerias públicos-privadas, diretamente, assim, professor, não tem nenhuma informação nova, a não ser dessas questões, não é novas, mas diretamente ligadas à reforma. Então, o que a gente sei? Eu sei que o SEBRAE, ele está prestando uma assessoria, né, uma formação para os diretores das escolas, né, e eu até, a sua sugestão foi de entrar em contato com a professora Vera Peroni, eu estou aguardando, né, a resposta dela para saber coisas mais específicas, porque não há uma transparência sobre isso. Então, a questão, por exemplo, do notório saber, se há instituições, por enquanto não há nada de instituições que serão parceiras para a complementação do currículo do ensino médio, até porque esse ano algumas escolas pilotos
né, onde começaria a reforma, essas escolas, a maioria teve greve, né, então elas tiveram uma semana de aula, e também não havia dinheiro, né, porque envolve dinheiro nesse momento para isso. Então, diretamente não tem. O que tem é uma rede de influência, né, que são atores como o Unibanco, que aqui no Rio Grande do Sul, na época do governo Ieda, ele foi muito forte, ele atuou junto com o governo do PSDB, ele tem uma ligação muito forte com os governos do PSDB. Aqui no Sul não chegou tanto, mas na região metropolitana teve um projeto, né, nas escolas de ensino médio, mas é uma coisa que eu estou muito atenta, né, porque com certeza agora a questão das plataformas, e eu acredito que vai ter um ensino híbrido, né, eles vão fazer parcerias, mas diretamente para a reforma eu não tenho nenhuma informação, né, e eu estou em contato com pessoas que o Estado, principalmente o Eduardo Leite, né, ele não é nada transparente. A maioria dos não são, né, mas como o governo Bolsonaro também. Então, essas questões são muito difíceis de capturar, né? Então, a gente não tem muita publicação, tem que ser pesquisadores ajudando pesquisadores para obter essas informações e estar próximo às escolas, às secretarias e às CREAs para saber disso, né? Porque não há uma transparência na gestão, né? Bom, eu acho que o César está ainda digitando alguma questão e eu sugiro que depois a gente vá um pouco, porque já são 7 horas, estamos chegando nas 18h59, pelo menos eu tenho aqui no relógio, enfim, a gente vai ir concluindo. Mas fiquem tranquilos, pode terminar, César, tudo bem. Eu acho que ele interrompeu. Não veio a questão, né? Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Podem perguntar, enfim. Meu comentário não foi de tirar a palavra de ninguém. Foi só, assim, enfim, nos situarmos um pouco no tempo. Nenhum questionamento mais? Não sei se vocês, se não há maiores questionamentos. A Cecília está falando, ou está digitando alguma coisa. Ou seja, o pessoal parabenizando, então, né, destacando a importância e o significado dos trabalhos, né? Ok. Efetivamente, são 2 trabalhos muito importantes, né? Ou seja, certamente vão trazer belas compreensões aí para a gente entender melhor esse movimento que a gente está vivendo, né, todo esse movimento aí na educação, no campo das políticas educacionais. César escreve mais alguma coisa? Uhum. Enfim, não sei se Patrícia, parabéns pelo ótimo trabalho, Juliana também, não? Ou seja, 2 trabalhos que inclusive mostram algumas movimentações em comuns, né, no campo das políticas. Eu até gostaria de, para finalizar a minha fala, assim, destacar minha satisfação em ter partilhado esse espaço com a Patrícia,
que eu não conheço, né, pessoalmente, mas tive o prazer de conhecer hoje já apresentando a pesquisa, e destacar que interessante, assim, até destacar o cuidado com que os professores que organizaram esse roteiro, né, das apresentações tiveram em colocar duas pesquisas, né, assim como foram as demais, as que nos antecederam, sempre tem um diálogo entre as pesquisas, né, então foi cuidadosamente organizado nesse sentido, e no caso da nossa pesquisa hoje em específico, né, são duas pesquisas com níveis da educação básica, o início, que é a educação infantil, e o final, que é o ensino médio, mas que elas têm proximidades, né? E isso que é interessante também de destacar a riqueza que a academia produz, né, e que nos movimenta. E eu acho que todas essas possibilidades que a gente está tendo aqui no grupo de socializar as nossas pesquisas, de ter contato com os colegas, ver que a gente nem se conhecia, não se conhece ainda pessoalmente, mas que pesquisa, que tem preocupações que se aproximam, mas dentro das suas especificidades, dentro da área, dentro da formação de cada uma. Patrícia, foi um prazer compartilhar esse espaço contigo. Obrigada. Então, Patrícia, queres falar ainda, assim, dar uma última palavra também? Rapidamente, só agradecer a todos que ficaram até esse momento, a professora Manuela, né, que dividiu conosco, o professor Álvaro, que começou, o João, que organiza, né, a parte técnica, sempre aqui auxiliando. E que bom mesmo, né, que a gente pôde compartilhar esse momento e estar dividindo as pesquisas e aprendendo cada vez mais. Prazer em te conhecer, Juliana, eu espero que passe logo tudo isso, a gente se reencontre no prédio da universidade, todo mais próximo, né, porque a pesquisa de doutorado já é bem solitária, agora em tempos de pandemia, então mais ainda. Então, era só isso, uma boa noite a todos. E obrigado pelas perguntas, contribuições e, enfim, ali os elogios e tudo mais. Seguimos. Então tá, seguimos, não é? Então boa noite também para vocês e ótimo trabalho. E para o pessoal também aí até a semana que vem. Semana que vem tem mais.